Você já parou para pensar por que o Brasil é do jeito que é? Nossa língua, nossa comida, nossa alegria. Muito disso vem da nossa história com Portugal. Mas e se um navio diferente tivesse chegado às nossas praias? Imagine por um momento que, em vez das caravelas de Pedro Álvares Cabral, fosse uma frota inglesa, hasteando a Union Jack, que reivindicasse esta vasta terra. A história do Brasil seria completamente diferente. Seria uma história escrita não em português, mas em inglês. Uma história de chá, em vez de café, de reis e rainhas, de uma ilha distante e mais fria. Essa simples mudança na história criaria um país completamente novo. Este Brasil alternativo teria sido moldado pela Revolução Industrial muito cedo. A Inglaterra era a fábrica do mundo nos séculos XVIII e XIX. Eles teriam olhado para os imensos recursos naturais do Brasil com olhos gananciosos. Em vez de focar apenas na cana-de-açúcar e no ouro, eles teriam construído ferrovias muito antes. Essas ferrovias cortariam as densas florestas, conectando minas e fazendas a novos portos. O objetivo seria extrair ferro, carvão e algodão para abastecer as indústrias em Manchester e Liverpool. Nossa economia não seria baseada em grandes latifúndios agrícolas, mas em suprimento industrial e comércio. A própria estrutura da nossa sociedade teria sido diferente. O modelo de colonização da Inglaterra era frequentemente baseado em comércio e administração, criando um conjunto diferente de regras. Provavelmente teríamos um sistema parlamentar de governo, talvez até uma monarquia constitucional com laços com a coroa britânica. A relação entre os colonizadores e a população nativa poderia ter sido tão brutal quanto, mas talvez de uma maneira diferente, focada em tratados e aquisição de terras, em vez da ampla miscigenação de culturas que Portugal promoveu. Isso teria criado uma sociedade mais segregada, com linhas mais claras entre a elite inglesa e os habitantes locais. Este Brasil inglês teria feito parte de um império global massivo. Nossos portos em Recife e Salvador não estariam comercializando com Lisboa, mas com a Índia, Austrália e África do Sul. Seríamos uma peça-chave em uma rede global controlada a partir de Londres. Isso teria trazido pessoas diferentes para nossas praias. Em vez de apenas portugueses, africanos e povos indígenas, poderíamos ter visto ondas de trabalhadores irlandeses, indianos e chineses trazidos pelos britânicos para construir a nova infraestrutura. Nosso país seria um cruzamento de culturas do mundo, mas sob a mão firme de um mestre colonial muito diferente. Imagine acordar em uma cidade brasileira e ouvir inglês por toda parte. Essa seria a mudança mais imediata e profunda. O português seria uma língua esquecida, falada apenas em livros de história. Aprenderíamos Shakespeare na escola, não Machado de Assis. Nosso jeito de falar, nossas expressões e nosso humor seriam moldados pelo sarcasmo inglês. Em vez do som caloroso e musical do português, nossas conversas teriam o ritmo do inglês. Essa mudança de idioma mudaria como pensamos, como vemos o mundo e como expressamos nossos sentimentos. Nossa cultura também seria profundamente diferente. A paixão pelo futebol talvez nunca tivesse se desenvolvido. Em vez disso, o esporte mais popular no Brasil provavelmente seria o cricket. Imagine uma tarde ensolarada no estádio do Maracanã, não com um jogo de futebol, mas com uma tensa partida de cricket durando dias. O rugby também seria um esporte popular, jogado em escolas e clubes em todo o país. A energia vibrante e caótica do nosso carnaval provavelmente não existiria. Em seu lugar, poderíamos ter feriados públicos mais formais, celebrando o aniversário da rainha com desfiles e festas no jardim, uma forma de celebração muito mais controlada e organizada. Os costumes diários da vida também seguiriam um modelo britânico. O café pequeno e forte, nosso amado cafezinho, seria substituído por chá.
O chá das 5 seria um ritual diário sagrado em casas e escritórios em todo o país. Nossa comida seria uma mistura de pratos tradicionais britânicos e ingredientes locais. Em vez de feijoada, nosso prato nacional poderia ser uma versão de rosbife com batatas assadas e molho, ou talvez fish and chips, feito com peixe local. A rica e diversificada culinária que conhecemos hoje seria substituída por algo mais simples, talvez menos picante e mais padronizado. Nossa relação com a religião também seria diferente. Em vez de ser um país predominantemente católico, o Brasil seria anglicano. As belas igrejas barrocas de Minas Gerais, cobertas de ouro, não existiriam. Em vez disso, nossas cidades teriam igrejas anglicanas mais simples e modestas, feitas de pedra ou tijolo. Isso teria um enorme impacto em nossa cultura, desde nossos feriados até nossos valores morais. A influência da Igreja Católica, que moldou tanto de nossa arte, música e vida social, estaria ausente. Uma ética de trabalho mais protestante poderia ter sido instilada, mudando nossa abordagem ao trabalho e ao lazer. A aparência das nossas cidades seria completamente transformada. Esqueça as casas coloniais coloridas do Pelourinho em Salvador. Imagine cidades que se parecem mais com partes de Londres ou Liverpool. A arquitetura seria vitoriana, com edifícios de tijolo vermelho, grandes janelas e ruas organizadas e limpas. Cidades como Rio de Janeiro e São Paulo teriam sido planejadas em torno da indústria e do comércio. Teriam grandes distritos industriais com fábricas e armazéns perto dos portos, e subúrbios separados e arborizados, com casas com jardins para os administradores ingleses e a rica elite brasileira. Nossas casas seriam projetadas para um clima e uma cultura diferentes. Em vez de varandas abertas e quartos grandes e arejados para combater o calor, os colonos ingleses poderiam ter construído casas com lareiras, paredes mais grossas e janelas menores, tentando recriar as casas que deixaram para trás. Mesmo que pareça estranho para um país tropical, isso era comum nas colônias britânicas. As pessoas viveriam em casas geminadas nos centros das cidades ou em casas isoladas, com jardins bem cuidados nos subúrbios. A ideia de um jardim privado, uma obsessão muito inglesa, seria uma parte central da vida familiar. Os espaços públicos também seriam diferentes. Teríamos grandes parques públicos, lindamente mantidos, como o Hyde Park em Londres. Esses parques seriam lugares para caminhadas tranquilas, piqueniques e eventos sociais organizados, não para as reuniões espontâneas que estamos acostumados. A vida de rua caótica e vibrante de nossas cidades atuais seria substituída por uma esfera pública mais ordenada e tranquila. As ruas seriam mais largas e melhor pavimentadas para acomodar bondes e, mais tarde, ônibus de 2 andares, outro ícone da cultura britânica que se tornaria comum em nossas cidades. Esse novo modelo urbano teria um impacto duradouro na forma como as pessoas vivem. A separação entre trabalho e casa seria muito mais clara. As pessoas se deslocariam dos subúrbios para os centros industriais ou comerciais. Isso criaria um ritmo de vida diferente, mais estruturado e menos espontâneo. A ideia de morar em cima da sua loja ou perto do seu local de trabalho, comum em nossos centros históricos, seria rara. Esse modelo de cidade planejada e segregada moldaria as interações sociais, criando menos mistura entre diferentes classes sociais na vida diária. O impacto ambiental de uma colonização inglesa poderia ter sido devastador de uma maneira diferente. Enquanto a colonização portuguesa levou à destruição da Mata Atlântica para plantações de açúcar e café, a ambição industrial britânica teria visado outros recursos. A floresta amazônica e a região rica em minerais de Minas Gerais teriam sido exploradas com eficiência industrial. A demanda por borracha, madeira e minério de ferro teria levado à construção de ferrovias e operações de mineração massivas,
cicatrizando a paisagem e potencialmente causando desmatamento e poluição ainda mais rápidos do que o que vimos em nossa história. Por outro lado, um Brasil britânico poderia ter desenvolvido instituições mais fortes mais cedo. O Império Britânico, com todas as suas falhas, era conhecido por estabelecer sistemas de lei, administração pública e educação em suas colônias. Poderíamos ter tido uma história política mais estável, com menos golpes e períodos de ditadura. Um sistema jurídico de common law e um serviço público profissional poderiam ter reduzido a corrupção e criado um ambiente mais previsível para o crescimento econômico. Essa estabilidade poderia ter levado a um país mais próspero, mas talvez menos igualitário, com uma estrutura de classes rígida herdada dos britânicos. Este Brasil alternativo seria um país de contrastes marcantes. Poderíamos ser economicamente mais ricos, um membro da Commonwealth, com uma renda média mais alta e infraestrutura mais desenvolvida. No entanto, teríamos perdido grande parte de nossa identidade cultural. O calor de nossas relações sociais, a criatividade de nossa música, a diversidade de nossa comida, tudo isso poderia ter sido sacrificado em nome da ordem e da eficiência. Seríamos uma sociedade mais formal, mais reservada e talvez mais dividida. A alma do Brasil, seu famoso jeitinho brasileiro, não existiria. Em última análise, é impossível dizer com certeza se este Brasil inglês seria melhor ou pior. Seria simplesmente diferente. Seríamos outro país, com outra língua, outra cultura e outra história. Trocamos um futuro potencial de poderio industrial e estabilidade institucional por um presente repleto de riqueza cultural, calor humano e uma identidade única forjada no encontro vibrante, e muitas vezes caótico, entre Europa, África e Américas. Olhando para trás, vemos que o caminho escolhido pela história, com todos os seus problemas, criou o Brasil que conhecemos e, à nossa maneira, amamos.